O filme começa com uma certa criatura sendo levada para uma prisão. Vemos que essa prisão fica num local isolado, todo congelado, e escapar dali é basicamente impossível. Assim que entra em sua cela, essa criatura conhece os dois protagonistas do filme, Edgin e Holga. Essa criatura sem vergonha, entretanto, tenta fazer alguma coisa com a Holga, só que ele não imaginava que ela, na verdade, era uma guerreira implacável, e deu um jeito nele com facilidade. Tudo isso enquanto Edgin estava costurando um par de luvas. Mais tarde, enquanto trabalhavam picando gelo, Edgin falava que já estava com tudo planejado para a reunião do conselho no dia seguinte, onde eles teriam uma chance para pedir liberdade. Somos levados então até a hora desse conselho. Alguns nobres decidiram se Edgin e Holga poderão obter sua liberdade, baseando-se na defesa que eles têm para fazer. Edgin, entretanto, faz questão de não começar sua apresentação antes que o chanceler Jarnatan apareça. Segundo ele, o chanceler tem certa afinidade com a história dele e seria de suma importância para sua liberdade. Mas os nobres dizem que o chanceler vai se atrasar por causa da tempestade e Edgin tem que começar logo. O homem então começa a contar a história de sua vida. Ele nem sempre foi um fora da lei. Anos atrás, ele costumava fazer parte de um grupo conhecido como os Arpistas. Esse grupo era uma legião de espiões que trabalhavam pelo bem do povo. O homem ajudava em diversas missões para capturar o dinheiro de pessoas do mal e devolvê-los para pessoas do bem. Ele sempre ansiava pela hora que poderia voltar para sua casa e ficar ao lado de sua amada esposa e sua filha Kira. Mesmo sem dinheiro algum, sua esposa dizia que o amor era tudo que importava. Mas acontece que por ser um arpista, Edgin acabou conseguindo inimigos e um dia viu certos homens passando perto de sua casa. Edgin se apressou, mas ao chegar lá, eles já haviam exercido sua vingança com sua esposa, só que ela conseguiu salvar a filha do casal no último instante. Acontece que nenhum clérigo pode consertar o dano feito pela lâmina de um mago vermelho. Por causa disso, sua esposa perdeu a vida. No momento que ela partiu, Edgin também perdeu toda a sua devoção pelo seu trabalho e seu juramento como arpista. Edgin então para a história do nada para perguntar se o chanceler já estava se aproximando, mas os outros nobres ficam extremamente irritados, pois eles têm capacidade suficiente para julgar seu caso. Ele então continua contando, dizendo que seus próximos meses foram muito difíceis até que Olga apareceu em sua vida. Ela começou a morar em sua casa e a tomar conta de diversas tarefas, inclusive tomar conta de sua filha. Eles, entretanto, não conseguiam arranjar dinheiro de uma maneira honesta e decidiram tentar outra coisa. Eles começaram a pegar objetos que não eram deles. Um desses objetos Holga deu para Kira e eles descobriram que a fazia se tornar invisível. Além disso, os dois não deixavam a jovem em casa enquanto estavam na rua, e sim a levavam junto para as mais perigosas missões. Durante a jornada, eles encontraram um mago chamado Simon e um homem chamado Ford, que conseguia fazê-los sempre querer mais coisas. Edgin fazia questão que seu grupo não subtraísse nada de pessoas que precisavam, apenas de quem não sentiria falta. Mas isso mudou no dia que a feiticeira Sofina apareceu. Ela queria subtrair relíquias preciosas de uma base secreta dos arpistas, e por causa disso ela encontrou o grupo. De cara, Edgin não queria ajudar com essa missão, mas Ford disse que no meio dessas relíquias havia uma tábula da ressurreição, algo que pode trazer de volta à vida apenas uma pessoa, mesmo que ela tenha sido ferida por uma lâmina de um mago vermelho. Por causa disso, Edgin aceitou, mas não quis levar sua filha, pois era uma missão muito perigosa para ela. O grupo então chegou até essa base secreta dos arpistas e lá dentro a feiticeira Sofina pegou alguma coisa enquanto Edgin encontrava a tábula da ressurreição. Mas assim que a pegou, ele ativou uma armadilha. Vários homens apareceram, mas Sofina conseguiu dar conta deles com facilidade. Edgin não gostou, afinal eles não podiam machucar ninguém. Em seguida, Sofina utilizou um feitiço para parar o tempo e permitir que eles fugissem. Mas acontece que Holga ficou presa no feitiço. Simon não conseguia desfazê-lo, pois Sofina era poderosa demais. Edgin então teve que correr, mas também acabou ficando preso nesse feitiço. Sem outra escolha, ele jogou a tábula para Ford e pediu para que ele tomasse conta de sua filha. Por causa disso, Edgin e Holga estão ali presos e pedindo sua liberdade. Ele, entretanto, diz que seu maior pecado foi não permitir que sua filha crescesse ao lado de um pai. Os nobres então chegaram a uma decisão. Edgin implorou para que eles esperassem o chanceler
chanceler e de repente ele apareceu. Edgin foi correndo abraçá-lo e mandou Olga começar o plano. Ela derrubou os guardas que estavam ali ao redor e juntos os dois se agarraram ao chanceler e o empurraram pela janela. Afinal, ele é uma grande águia e poderia voar para tirá-los dali. Mas o que Edgin não ficou sabendo era que os nobres haviam aprovado o seu perdão. Com o auxílio do chanceler, ele e Olga conseguiram fugir, mesmo sem precisar. Juntos, eles viajaram por dia até chegar na antiga casa de Edgin. Só que sua filha não estava mais lá, apenas seu antigo instrumento musical. Agora os dois terão que ir encontrar o Ford para poder ver a filha de Edgin. Depois de conseguir uma pista a respeito dele em um bar, Edgin descobre que o homem é agora o Lorde de Neverwinter. Juntos, eles mais uma vez partem em viagem e chegam até lá. Essa cidade costumava ser famosa por causa de alguns jogos que aconteciam ali, mas eles foram proibidos pois muitas pessoas perdiam a vida. Assim que entram no castelo, finalmente depois de 2 anos, Edgin e Olga encontraram Kira, mas ela não parece muito feliz ao vê-lo. De repente, o Ford aparece. Todos então vão conversar. O homem então conta que aproveitou que o antigo Lorde da cidade havia ficado doente e utilizou o dinheiro que conseguiram em sua última missão para patrocinar sua campanha, e agora ele é um novo Lorde. De repente, Sofina aparece. Ela agora é o braço direito de Ford. Edgin então pede a tábula para ele para poder ir embora com sua filha e Olga. E nesse momento vemos que Kira estava desapontada. Ela achava que tudo que Edgin queria era a tábula das riquezas. Edgin não entende isso. Ele diz que é a tábula da ressurreição e foi por isso que eles foram naquela última missão. Mas acontece que Ford contou outra história para Kira e agora ela não acredita mais em seu pai. Para piorar a situação, Ford já sabia que eles haviam escapado da prisão. Desse jeito, Kira não quer mais saber de seu pai. Olga e Edgin tentam dizer que estavam atrás da pedra da ressurreição para ressuscitar a mãe dela, mas agora é tarde e Kira não acredita mais neles, pois Ford passou esses 2 anos contando muita mentira para ela. Depois que a jovem vai embora, Ford então diz que não planeja devolver nem a tábula nem a filha de Edgin. Sofina então usa um feitiço para prender os dois no chão e Ford quer enviá-los de volta para a prisão e pegar a recompensa. Esse sempre foi o plano dele e o homem queria ter feito isso com Simon também, mas o feiticeiro conseguiu fugir naquele dia. Ford considera Kira sua filha e quer ficar com ela, mesmo que custe a vida de seus 2 antigos amigos. O homem então manda um de seus guardas levar os dois para a prisão e depois se levanta dizendo que vai se encontrar com os homens mais ricos do reino para discutir a reabertura dos jogos. Depois que ele sai, Sofina manda o guarda tirar a vida dos dois. Antes de perderem a vida, Olga repara no machado do guarda e diz uma maneira melhor para cuidar dele sem que enferruje. Isso o distrai tempo suficiente para que ela arranque um tijolo do chão e o desmaie. Ela então parte para cima dos outros guardas enquanto Edgin tenta se libertar. A mulher desce o cacete em vários deles e no final um quase a pega por trás, mas Edgin finalmente conseguiu se libertar e salvá-la. Enquanto fugiam, Edgin e Olga pensavam em uma maneira para recuperar Kira e perceberam que precisavam de um time para conseguir invadir o castelo. A primeira pessoa que eles querem recrutar para ajudá-los é o mago Simon, mas Olga tem medo pois ele sempre foi um péssimo mago e Edgin diz que ele teve 2 anos para praticar e com certeza seria melhor hoje em dia. Assim que o encontram, eles percebem que o jovem estava fazendo shows de magia, mas tudo isso era apenas uma distração para subtrair todo o dinheiro das pessoas sem que elas vissem. Todos os truques dele são extremamente ruins, mas o jovem consegue com muita habilidade pegar todo o ouro. Assim que ele vê Edgin e Olga, entretanto, ele deixa cair todo esse ouro e as pessoas percebem o que ele estava fazendo. Sem outra escolha, o jovem tem que utilizar sua magia para poder fugir dos ataques e ele até mesmo consegue cancelar a gravidade momentaneamente. Ele queria apenas salvar sua vida, mas no fim dá meio errado e ele sai voando do lugar onde estava. Para sua sorte, Olga conseguiu pegá-lo. Enquanto caminhavam, Simon contou para eles que no dia daquela última missão, Sofina tentou tirar sua vida e também existiam rumores que diziam que ela fez o antigo Lorde de Neverwinter ficar doente para que Ford pudesse se tornar o novo Lorde. O jovem, entretanto, não confia em suas habilidades e não quer ajudar os dois a invadir o castelo para salvar Kira, mas só que Edgin diz que existirão muitas fortunas lá dentro e ele poderá ter uma vida nova depois disso. O grupo só precisa da ajuda de uma druida que possa se disfarçar em uma forma animal para entrar no castelo escondida e descobrir qual tipo de magia protege o cofre. Essas palavras convencem Simon, afinal ele também já conhecia uma druida chamada Doric
Doric. Ele uma vez tentou cortejá-la, mas sua falta de autoestima o fez ser ignorado por ela. Eles então vão até a floresta e encontram Doric, salvando uma moça que estava prestes a ter sua vida retirada por ordens de Ford. O homem queria de qualquer maneira desmatar toda aquela floresta. O grupo então vai até o lugar onde ela vive pedir sua ajuda. Ela não gosta de Ford, pois ele está destruindo seu lar, e Edgin quer acabar com ele. O homem explica que está montando um time para fazer isso e precisa da ajuda dela. Como todos os interesses se alinham, Doric decide ajudar. Afinal, Ford está destruindo toda a casa de seu povo. Vamos de volta até o castelo de Ford, onde ele estava mostrando seu cofre para os convidados para os jogos. Sofina explica que o cofre é protegido pelo selo arcano de Mordenkainen, o mais alto nível de proteção, e Ford diz que eles poderão deixar suas fortunas ali em segurança para apostar nos jogos. Mas de repente Sofina percebeu uma presença estranha naquele local. Era Doric disfarçada como mosca observando a tudo. A druida então teve que fugir e se transformou como um rato para passar no meio dos guardas. Depois virou uma águia para poder fugir do castelo e depois voltou à sua forma normal para fugir do local. Entretanto, Sofina já estava na sua cola e ela teve que se disfarçar mais uma vez. Porém, a feiticeira percebeu e Doric teve que se transformar de novo para correr com toda a velocidade que podia. Ela conseguiu retornar ao grupo e contou sobre o selo arcano que protegia o cofre. Edgin também ficou surpreso ao descobrir que Sofina na verdade é uma feiticeira vermelha. Simon então diz que por causa desse selo arcano o cofre é impenetrável e eles só poderiam abri-lo com magia se Simon fosse um dos magos mais poderosos do mundo, ou se eles tivessem o elmo da disjunção. Esse é um elmo capaz de desfazer qualquer encantamento ao seu redor, só que ele desapareceu centenas de anos atrás e ninguém sabe onde está. Edgin diz que eles conseguiriam encontrar esse elmo, mas Simon fala que ele não conseguiria usá-lo mesmo se tentasse, pois ele é muito ruim em conseguir conexões com objetos mágicos. O jovem então insiste, dizendo que eles têm que desistir, pois ele não vai conseguir fazer isso. Só que Edgin não quer desistir e não quer falar isso para o grupo, pois eles perderiam a moral. O homem então finge que essa conversa não aconteceu. Ao voltarem para a mesa, Helga disse que 100 anos atrás, sua tribo lutou contra uma outra tribo por causa desse elmo, e eles poderiam ir até lá perguntar às pessoas sem vida a respeito dele. E por mais incrível que pareça, Simon consegue fazer isso. Ele tem uma pedra que permite ressuscitar pessoas e fazer 5 perguntas a elas. Assim que as 5 perguntas são feitas, elas voltam a perder a vida. Por causa disso, eles partem em direção à antiga tribo de Helga. Enquanto isso, vemos que Sofina estava recebendo a ajuda de um perverso mago vermelho para tirar a vida do grupo. Vemos então Edgin e o grupo no meio da jornada, e Helga decidiu parar para visitar seu antigo marido. Assim que ele abre a porta, percebemos que não era quem imaginávamos. Helga então entra para conversar com ele, e o seu ex-marido conta que decidiu se separar dela, pois a mulher estava sempre em aventuras, e ele ficava em casa preocupado todos os dias. Depois que ela foi embora, ele encontrou uma mulher que o completava, e sempre estava ali com ele, sem sair para aventuras. Vendo que não tinha mais como se reconciliar com seu antigo marido, Helga decide ir embora. Antes de partir, entretanto, ela percebe que seu ex-marido não estava usando a bengala que ela deu para ele, e o homem disse que ela poderia levar com ela se ela quisesse. Vemos então que Helga saiu de lá com a bengala, e eles foram para o lugar de descanso de seus ancestrais. O grupo então começou a desenterrar esses ancestrais e a fazer as perguntas para eles. Como ainda não sabiam muito bem como isso funcionava, eles não conseguiram fazer perguntas para o primeiro deles. Mas o segundo disse que estava com o elmo da disjunção durante a batalha, mas ele não sabia onde estava o elmo, pois de repente ele perdeu a vida no campo de batalha. Para não deixar esse homem ali sentado para sempre, Edgin faz mais 4 perguntas simplesmente para que ele possa voltar para o além. O próximo homem pegou o elmo depois desse último, mas também perdeu a vida. O próximo perdeu a vida escorregando depois de tomar banho e nem sabia sobre o elmo. O próximo era irmão desse que escorregou e ele sabia sobre o elmo. Ele conta que estava em posse do objeto mágico e prestes a perder a vida, foi surpreendido com a presença de um homem de Tai, a mesma terra dos magos vermelhos. Esse homem, entretanto, foi muito carinhoso com ele e enquanto ele perdia a vida, prometeu que iria tomar conta desse elmo e não permitir que caísse nas mãos erradas. Tudo que ele se lembra é que esse homem se chamava Zenk. Assim que termina a história, Edgin fica desesperado, pois nenhum homem de Tai pode ser bondoso. Entretanto, Simon diz
diz que já ouviu histórias sobre esse Zenk. Ele é um paladino que dedica sua vida a ajudar os menos afortunados. Porém, Edgin ainda continua sem acreditar nessa história. Só que Holga também já ouviu falar desse homem e conversa com ele para convencê-lo a procurar por ele. Eles então partem na missão, mas esqueceram de fazer a quinta pergunta para o ancestral, e ele provavelmente vai ficar sentado ali aguardando por essa pergunta para sempre. Assim que o grupo vê o tal Zenk pela primeira vez, ele estava salvando um filhote de gato da boca de um peixe gigante. O grupo fala com ele e diz que querem o elmo da disjunção para poder acabar com o Forge e uma feiticeira vermelha que trabalha com ele. Ao ouvir essas palavras, o homem decide dar uma chance ao grupo e os leva para conhecer a história da Terra dos Tai, a Terra dos Feiticeiros Vermelhos. Ele diz que centenas de anos atrás, os habitantes da capital se reuniram para comemorar o solstício de verão, e um dos líderes dos Feiticeiros Vermelhos decidiu usar essa oportunidade para tomar o poder. Utilizando um certo objeto mágico, ele declamou um feitiço para capturar as almas de todas as pessoas ali e transformá-las em seu exército particular sem vida que não pode ser derrotado. Isso o permitiu conquistar toda a nação. Entretanto, seus poderes se expandem apenas ao território Tai, e Zenk tem a certeza de que os planos dos Magos Vermelhos são para conquistar o resto do mundo. Ford com certeza deve estar metido nesses planos. Zenk quer ajudar ao grupo, mas ele não vai lhes fornecer um item tão poderoso, sabendo que eles podem apenas utilizá-lo para subtrair as fortunas do Ford. Para prometer que isso não vai acontecer, Edgin faz uma promessa sob seu antigo voto como arpista e promete que devolveria toda a fortuna do Ford para as pessoas do reino. Por causa disso, Zenk decide levá-los até onde o elmo está escondido. Zenk escondeu esse elmo no reino subterrâneo, um lugar cheio de perigos. Enquanto iam até lá, Zenk contou que nem todo o povo de Tai era do mal. Ele, por exemplo, presenciou os horrores daquele feitiço e quase também foi pego no meio, mas conseguiu escapar antes de ser completamente tomado e acabou apenas virando um imortal, mas mantendo sua vida. Por ter perdido todos que amava, ele decidiu dedicar toda a eternidade para o bem. Todos então chegam até o reino subterrâneo. Depois de passar tranquilamente por criaturas que devoram pessoas extremamente inteligentes, eles chegam até uma ponte, que é o último obstáculo para encontrar o elmo. Essa ponte, entretanto, tem um mecanismo muito complicado de ativação de uma armadilha, e eles terão que fazer movimentos extremamente sincronizados para atravessá-la. Só que enquanto Zenk falava isso, Simon pisou em uma parte da ponte e ativou a armadilha, fazendo-a cair no rio de lava. Ele não pode atravessar todos com sua mágica, pois é longe demais. Holga então decide jogar uma corda até o outro lado para que eles possam passar, e enquanto tirava as coisas de sua bolsa para encontrar essa corda, Simon viu a bengala que ela pegou de seu antigo marido. Acontece que aquela bengala, na verdade, é o cajado de um mago e serve para criar portais com até 1 quilômetro de distância. Graças a ela, eles irão conseguir passar com facilidade. Do outro lado, Zenk abre o mecanismo e passa para eles o elmo da disjunção. Entretanto, aquele feiticeiro contratado pela Sofina apareceu para tirar as vidas deles. Zenk se oferece para dar conta deles, e com toda a sua habilidade, ele consegue derrotar a todos. Porém, eles não têm vida e rapidamente voltam a se levantar. O grupo então tem que sair correndo dali, mas enquanto fugiam, um dragão gigantesco impediu sua passagem. Esse dragão, um tanto quanto pesado demais, saiu correndo atrás deles. Ele devorou todos os homens do mal, porém fez com que todo o local começasse a desmoronar. O grupo conseguiu passar para uma parte mais alta com a ajuda do cajado, só que Edgin e Zenk escorregaram em uma ponte em direção à boca do dragão. No último instante, Zenk conseguiu saltar e parar o dragão com sua espada por um instante. Eles continuaram a correr, mas acabaram encurralados em uma caverna pelo dragão, que ainda não havia perdido a vida. Esse dragão começou a bater nas paredes tentando comê-los, e a água começou a invadir o local. Edgin então formou um plano. Ele sabia que Simon conseguia fazer fogo com a ponta de seu dedo. O homem então pediu para que Holga irritasse o dragão, e quando a criatura começou a gritar, todos mergulharam para baixo d'água, e Simon, utilizando seu dedo, fez fogo, que explodiu com o bafo do dragão, e eles criaram uma abertura para fugir. Zenk então se despede deles, dizendo que essa jornada não pertence a ele. O homem vai embora, e Simon começa a tentar se conectar com o elmo. Assim que ele o coloca em sua cabeça,
o tempo para e Simon encontra a figura de seu antigo tataravô. Ele era um mago super poderoso. A presença dele era para testar as habilidades de Simon e decidir se ele era digno ou não de usar aquele elmo. Mas vemos que Simon não confia em si mesmo e acaba sendo expulso do elmo por diversas vezes. Ele tenta durante horas e começa a perder a esperança. À noite, percebemos que Simon desistiu de tentar usar o elmo. Ele então fala para todos que já havia dito para Edgin que não conseguiria fazer isso. Todos então descobrem que Edgin havia mentido para manter o plano. Mas Edgin não desiste e diz que eles apenas precisam pensar em um novo plano para chegar no castelo. Ele tenta convencer a todos dizendo que é normal errar e ele foi a pessoa que mais errou nessa vida. O homem então conta que os feiticeiros vermelhos foram até sua casa, pois ele subtraiu um pouco do ouro deles. Esse ouro tinha uma magia para rastrear quem o subtraísse, e por causa disso eles foram até sua casa e eliminaram sua esposa. Tudo o que Edgin queria era prover uma vida melhor para sua família. Essas palavras tocaram os corações de todos do grupo e eles decidiram ajudar. O plano deles é colocar um portal com aquele cajado em alguma coisa e colocar essa coisa dentro do cofre no castelo para que eles possam entrar sem ser percebidos. E é isso que eles fazem. Compram um quadro e colocam um portal dentro desse quadro. Em seguida, Edgin consegue colocar esse quadro embaixo de uma carruagem que estava levando os tesouros de um dos homens para o castelo. Graças a isso, Simon consegue utilizar o portal e fazer que Doric entre naquela carruagem. Ela então fecha a passagem e sai de dentro da carruagem em formato de mosca. Agora o grupo tem uma abertura direto dentro do cofre do Forge, que por sinal estava lá no estádio abrindo os jogos. Ele apresenta a competição e diz que vários competidores terão a chance de passar por um labirinto e encontrar o prêmio no final. Vemos então que os guardas levaram a pintura para dentro do cofre, mas ela caiu virada para o chão, e por causa disso o grupo não pôde utilizar o portal. Por causa disso, Edgin teve que fazer outro plano. Doric vai ficar ali tentando fazer um buraco no chão do cofre para passar em formato de minhoca. Enquanto isso, Simon tentará se conectar com o elmo. Edgin tem fé nele, pois sabe que em momentos difíceis, Simon tira toda a sua habilidade escondida para poder sobreviver. Ele terá que dominar o elmo para poder entrar no cofre pela porta da frente. Holga, Edgin e Simon então invadem o castelo com a ajuda das magias dele. Holga tem que ficar para trás para parar os guardas que estavam atrás deles. Ela é muito boa no combate e os guardas não são páreo para ela. Enquanto isso, Simon conseguiu chegar até o cofre e foi surpreendido pelos guardas. Sem outra escolha, ele colocou o elmo em sua cabeça. Se ele não conseguir dominá-lo, os guardas irão tirar sua vida. Nessa próxima conversa com seu ancestral, Simon foi mais firme e estava decidido a cumprir seu objetivo para poder salvar seus amigos, e para isso, estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive bater de frente com seu ancestral. Isso foi o suficiente para fazê-lo passar no teste, e ele foi julgado como digno de usar o elmo. Graças a isso, Simon obteve poderes gigantescos que ecoavam por todo o reino. Ele com facilidade abriu o cofre, e enquanto isso, Doric também conseguiu se transformar em minhoca e passar pela passagem. Só que eles não estavam no mesmo local. Ela foi para algum local diferente embaixo da arena dos jogos. Lá estava todo o ouro dos mais ricos do reino. A jovem então tentou sair dali, mas foi nocauteada por um dos guardas. Dentro do cofre, Simon e Holga foram pegos por algum tipo de feitiço. Edgin havia ido buscar sua filha, mas acabou sendo pego em um feitiço da feiticeira Sofina. Todos, na verdade, foram pegos por ela. Ford então apareceu e disse que eles iriam perder a vida, mas Edgin conseguiu convencê-lo a dar uma chance a eles de participar dos jogos. Ford não queria isso, mas Sofina permitiu que eles fossem para os jogos. Vemos então que todos estavam embaixo da arena prontos para participar. Doric então contou tudo que viu, inclusive o tesouro sendo levado para um navio. Nesse momento eles perceberam que Ford na verdade não estava escondendo o tesouro dos homens, ele estava subtraindo tudo e colocando em um navio. Ele só se tornou o Lorde para conseguir formar os jogos e subtrair as riquezas dos homens mais ricos do mundo, para assim fugir dali com todo o tesouro deles. Mas Simon não entende o que Sofina poderia ganhar com isso. Os jogos estão prestes a começar, mas Simon e Doric não podem usar suas magias pois estão com um bracelete que os impede. Quando eles aparecem na arena, os ricos já estão fazendo suas apostas. Vemos
que existem outros grupos de aventureiros prontos para encarar esses jogos. Inclusive esse grupo que é muito familiar. O objetivo dos jogos é passar pelo labirinto sem ser devorado por essa criatura. Depois de muito trabalho e diversas pessoas sendo devoradas, o grupo conseguiu chegar até um cubo gelatinoso que dissolve tudo que entra nele. Doric ficou com a mão presa ali, mas Holga conseguiu ajudá-la e ela se livrou do bracelete que a impedia de se transformar. Enquanto isso, vemos que Sofina mandou Ford ir embora da cidade. O grupo de amigos chegou até o centro do labirinto, mas Edgin percebeu que ficar ali no centro atrás daquelas grades, assim como o outro grupo, iria apenas fazê-los perder a vida. Doric então teve uma ideia. Eles voltaram até aquele cubo gelatinoso e ela pediu para todos saltarem para dentro. A jovem prometeu que depois de um tempo iria puxá-los de volta para fora. Todos então saltaram lá para dentro e no fim do tempo o labirinto desceu junto com esse cubo gelatinoso. Lá dentro, Doric se transformou em uma cobra para poder sair pelo buraco que ela mesma fez no cubo. Em seguida puxou seus amigos para fora. Enquanto corriam para fugir, Edgin achou as chaves para o bracelete de Simon. Eles foram até o navio onde já estavam os tesouros que Ford subtraiu. O homem estava chegando com Kira e viu que todos já estavam ali com seu navio. Nesse momento, Edgin mostra para sua filha a tábula da ressurreição e ela descobre a verdade. Edgin então a chama para ir ressuscitar sua mãe. Ford não vai deixar isso barato e usa Kira para não permitir que eles vão embora com seu tesouro. Só que Holga arremessa uma batata bem na cara dele e ele solta a Kira. Com a ajuda de Simon, eles fazem algumas ondas e conseguem fugir do Ford com seu barco. Enquanto isso, vemos que Sofina estava fazendo alguma coisa. Ao longe, enquanto fugiam, o grupo viu algumas coisas aparecendo no estádio e Edgin percebeu que eram iguais às da história de Zenk. O homem então percebeu que eles terão que salvar o reino. Sofina queria utilizar as almas de todos ali para fazer um exército. E era isso que ela já estava fazendo. Os nobres foram os primeiros a ser pegos pela maldição. Só que Zenk utilizou aqueles portais para transportar todo o tesouro de Forge para um de seus balões. E esse balão despejando tesouro fez que todas as pessoas saíssem do estádio em busca de riqueza. Agora, Sofina não vai mais conseguir pegar as almas do povo. Ford ficou desesperado ao ver seu tesouro indo embora. Ele conseguiu apenas salvar uma taça. O grupo então tem que ir para a batalha contra Sofina e Edgin pede para sua filha ficar o tempo todo escondida. Em uma batalha impressionante, Sofina joga meteoros contra eles e Doric atrás para o chão. Ela então transforma um dragão de pedra em um dragão de verdade para atacar o grupo. Holga consegue distraí-lo por um tempo e Doric também, mas no final das contas não são páreo para ele. Doric então, utilizando seu estilingue, dispara alguma coisa contra o rosto da Sofina e a faz cair lá de cima de onde estava e seu feitiço perde o efeito. A feiticeira, entretanto, coloca Edgin e Holga dentro de uma espécie de bola e depois parte para cima de Doric com o feitiço de uma mão. Só que Simon consegue contra-atacá-la com uma mão feita de pedras. O jovem agora está muito mais forte por causa de sua confiança e os dois travam um longo embate, mas Sofina consegue se dar melhor. Edgin e Holga conseguiram se livrar da bola e voltaram para ajudá-lo e ajudar a Doric. Percebendo que podia perder, Sofina decidiu utilizar sua habilidade mais poderosa e parar o tempo. Simon tentou contra-atacar seu feitiço, mas não conseguiu. Todos ficaram travados no tempo e Sofina se aproximou para exercer sua vingança. Mas acontece que, na verdade, Simon conseguiu contra-atacar o feitiço dela e sua distração serviu por tempo suficiente para Kira colocar o bracelete em seu braço. Agora ela não pode mais usar magia e Doric desce o cacete nela em sua forma monstruosa, tirando sua vida. Depois disso, entretanto, o grupo fica triste ao ver que Holga havia sido atingida pela lâmina da feiticeira vermelha. Ela não pode ser curada. Kira fica extremamente triste com isso, enquanto observa Holga perder a vida. Edgin então percebe que Holga fez tudo por sua filha e durante todos esses anos, ela foi a verdadeira mãe de Kira. Ao ver todo o desespero nos olhos de sua filha, Edgin decidiu utilizar a tábula para ressuscitar Holga ao invés de sua amada esposa. Kira ficou extremamente feliz com isso, afinal sua mãe de verdade era Holga. Os heróis conseguiram salvar o reino e Doric aceitou voltar a ser cortejada por Simon. Vemos então que enquanto Ford fugia, ele foi capturado por Zenk. O homem foi levado à prisão e os heróis salvaram o antigo Lorde da cidade que estava sob o efeito de um feitiço da Sofina. Por causa disso, o Lorde garantiu o perdão a ele
eles e os tornou heróis do reino. Em sua primeira cerimônia para tentar liberdade da prisão, Ford contou uma história triste para os nobres e eles negaram sua liberdade. Por causa disso, ele agarrou o chanceler para sair voando com ele igual Ed Gein fez. Porém, haviam construído uma janela de tijolos ali e ele não conseguiu fugir. Aquele ancestral da Holga continuou para sempre lá sentado no campo. Obrigado por assistir, até o próximo!